Olá, tudo bem com você? Notícias do Bem de hoje começa mostrando como foi a feijoada do Ministério de Casais da IPP. Mais de 150 famílias participaram do encontro, que teve, é claro, momentos de aprendizado e de muita comunhão. A manhã do Ministério de Casais começou com louvor. Em seguida, o reverendo Arival Dias Casmiro trouxe uma devocional com aspectos para a preservação do casamento. É o Senhor que edifica casas, é o Senhor que ajunta. Eu simplesmente mostrei à luz da palavra de Deus que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então o nosso Deus é um Deus que constrói famílias, edifica lares. Mas nós temos pelo menos 5 inimigos que precisam ser vencidos, para que a gente permaneça casados. Primeiro, vencer as expectativas irreais que cada cônjuge tem. Segundo, a questão dos papéis, Cada Bíblia define os papéis de marido, de mulher. Terceiro, a questão da comunicação. Quarto, as questões financeiras. E por fim, nós vivemos o cristianismo, a fé cristã dentro de casa. Perdoar, suportar, compreender, encorajar, aqueles mandamentos mútuos que nós temos aí à luz da palavra de Deus. Tá certo? Não existe família perfeita, não existe casamento perfeito. O casamento é um espaço onde a graça de Deus ela é experimentada a cada dia. As ações do Ministério de Casais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros têm integrado as famílias com encontros, aconselhamentos, projetos e eventos. O Ministério de Casais, para casais, que a gente fala, é um ministério bem abrangente, porque ele, na verdade, ele envolve todas as famílias da igreja, E é importante que a gente participe no dia a dia. Então, de que forma que a gente faz isso? Seja pelo Ministério de Aconselhamento, onde você identifica as necessidades que as famílias trazem, que estão passando, os problemas. Também através dos nossos eventos, que traz comunhão, mas também é um momento também de crescimento e edificação das famílias. Então a gente promove eventos para que a gente tenha essa comunhão, mas que também tenha atividades específicas voltadas para casamento, para as famílias, para o crescimento e desenvolvimento dos nossos irmãos, Depois da palestra, 150 famílias participantes vieram para o almoço. Uma deliciosa feijoada preparada com carinho por voluntários. Mais uma oportunidade de comunhão entre os casais. E todo mundo elogiou a feijuca. Foi ótimo, um evento super gostoso, agradável para toda a família estar aqui reunida na igreja. É um momento super especial para toda a igreja e a gente está muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com todos vocês. O almoço superou as expectativas da organização. Metade do público presente era de novos casais da igreja. A chama muito boa, saborosa, acho que vale até ressaltar o capricho dos irmãos que participaram. A gente vê a preocupação deles estarem passando na mesa, perguntando se está tudo bem. A gente se sente bem acolhidos, além de estar muito saborosa mesmo. A gente está bem satisfeito mesmo. E você, Roberta? Maravilhoso. Faço das minhas palavras pelo Fábio. Todo amor, quem tem amor pra dar. Muito bacana, Essa comunhão, esse tempo de aprendizado, fazer parte do Ministério de Casais é sempre muito importante, Para o nosso casamento, para todos nós. Então confira agora os outros destaques do programa dessa segunda-feira, dia 15 de agosto. Sociedade Bíblica do Brasil promove mais um Fórum de Ciências Bíblicas. Produção de motocicletas tem o melhor desempenho desde 2015. Safra de grãos tem estimativa de mais de 250 milhões de toneladas. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar.
Notícias do Bem tá no ar e que bom que você tá com a gente, né? Fiquei uma semana afastado aí, cuidando de outras atribuições. A Daniele Tolentino esteve aqui com você no nosso Notícias do Bem. Aliás, nosso agradecimento especial aí pra Dani, que esteve tocando o Notícias do Bem durante toda a semana passada, mas a gente tá de volta aqui essa semana e é muito bom contar com a sua audiência, é muito bom contar com a sua participação, com a sua presença aqui conosco. Então seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando aí desde cedo nas lives da nossa IPP-TV, você que acompanhou tudo mais, você que esteve com a gente aí no Sala de Prosa, com o reverendo Hernandes Dias Lopes, com o reverendo Jeremias Pereira, bom demais. Você que está chegando agora nas nossas lives, seja muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando pelas rádios parceiras, está nos ouvindo pela Rádio Pinheiros, que bacana. Obrigado pela sua audiência. Se você ainda não baixou o aplicativo da Rádio Pinheiros, fica a dica para você. Aproveite agora, baixe o aplicativo da Rádio Pinheiros, é só você entrar na sua loja Android ou iOS, clica lá, Rádio Pinheiros, gratuito. Você vai ter acesso a conteúdo cristão de qualidade 24 horas por dia, tem momentos devocionais, tem muita música e, é claro, a programação ao vivo da IPP-TV para você também, através da nossa Rádio Pinheiros. Abraço especial para você que está nos ouvindo pela Rádio Rumo ao Sertão, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, para todo mundo. Bom demais poder contar com a sua audiência também. Continue conosco aqui na sua IPP-TV, a sua TV missionária, porque a gente vai de informação agora. Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, anunciou a destinação de 1.700.000 cestas básicas para grupos como quilombolas, indígenas, pescadores e extrativistas em 2021. Nesse ano, 2022, já foram entregues até agora mais de 875.000 cestas básicas. Para que o trabalho pudesse acontecer, alguns estados foram parceiros nesse processo, principalmente na logística de distribuição das cestas para as comunidades mais afastadas. E a Sociedade Bíblica do Brasil promoveu mais um fórum de ciências bíblicas com o tema A Bíblia, o Livro da Paz. Claro, muito estudo e palestras fizeram parte da programação. Confira um trechinho da reportagem que você vai ver ainda hoje aqui no Notícias do Bem. Foram 2 dias de evento em Barueri, na Grande São Paulo. O objetivo do fórum foi estudar a Bíblia como livro que promove a verdadeira paz. As palestras foram voltadas para temáticas da paz em diferentes aspectos, como bíblico, familiar, acadêmico e dos dias atuais. E se eu quero escutar uma boa notícia, eu escuto Rádio Bíblia. Dezenas de líderes, pastores, evangelistas, missionários de denominações evangélicas como presbiterianos, batistas, assembleanos, entre outras, participaram do 18º Fórum de Ciências Bíblicas da SBB, todos com a mesma intenção de buscar a paz descrita nas Escrituras. Cada participante aprendeu mais sobre o tema com as palestras. E neste ano, a Sociedade Bíblica do Brasil está com uma campanha de distribuição de 1 milhão de novos testamentos, como sementes da paz. Muito bem, daqui a pouco tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem, então não perca, você vai ver como foi o Fórum de Ciências que aconteceu durante o fim de semana, né, aqui na nossa Sociedade Bíblica do Brasil, foi na quinta e foi na sexta, foram 2 dias de fórum, a gente acompanhou para você, você vai acompanhar tudo hoje aqui no nosso Notícias do Bem, mas a gente segue aqui falando da produção de motocicletas do Polo Industrial de Manaus, que chegou a mais de 100.000 unidades em julho, com alta de 3%. Repórter Matheus Santos já está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem, vai trazer todas as informações nessa segundona, semana começando, hein, Matheus? Vamos lá, tudo bem? Olá, querido, olá para você também. Notícias do Bem, pois é, no acumulado do ano o total ficou em 776 mil motocicletas, com 16,9% na comparação com o mesmo período de 2021, então uma alta de 16,9%. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motos, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a Abraciclo, que divulgou os dados, este é o melhor resultado para os 7 primeiros meses do ano de 2015. De acordo com o levantamento mensal, foram vendidas 11% a menos que em junho. No acumulado do ano, os licenciamentos totalizaram 774 mil unidades, crescimento de 18,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A média diária de vendas de julho, que teve 21 dias úteis, foi de 5.119 motocicletas. É o melhor resultado para o mês
desde 2014. Quanto às exportações, o total foi de 4.962 motocicletas em julho, aumento de 8,1% também em relação a junho deste ano. De acordo com o levantamento do portal de estatísticas de comércio exterior, o Comexstat, que registra os embarques totais de cada mês analisados pela Abraciolo, os 3 principais mercados em julho foram Colômbia, Argentina e Estados Unidos. Quirino, volto com você aí, desejando uma ótima semana para todo mundo. Tá certo, Matheus, obrigado pelas informações, boa semana para você. Amanhã a gente se encontra aqui ao vivo então mais uma vez, né? Até amanhã. Até amanhã, encontro marcado então. E olha só, o projeto Bereanos em Atlanta vai plantar igrejas nessa cidade nos Estados Unidos e está ligado à Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro. O foco é formar discípulos de Jesus através do ensino e testemunho do Evangelho. Mas quem vai participar com a gente ao vivo do Notícias do Bem daqui a pouquinho para falar sobre esse assunto é o pastor da Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia, Johnny Teles. Você pode interagir com a gente. Aliás, fique à vontade, né? Deixe a sua mensagem, faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, não só para falar a respeito desse assunto, né? Bereanos em Atlanta, mas fique à vontade, deixe o seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando. Semana começando, já estamos no meio do mês de agosto, hein? Hoje é 15 de agosto, mês está voando, então fique à vontade para participar com a gente. Fique à vontade para mandar a sua mensagem aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Aproveita, diga como está o tempo também na sua região. Daqui a pouquinho a gente tem previsão do tempo com a nossa Raquel dos Santos. E hoje é dia de mais uma sala de entrevistas, gravada durante o encontro da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, lá no Rio de Janeiro. Vamos conferir como é que foi a minha conversa com o especialista em engenharia ambiental, Daniel Trindade. E a gente está recebendo no Sala de Entrevista o Daniel Trindade, ele que é especialista em engenharia ambiental, também participou aqui do Congresso Brasileiro de Design Inteligente, falando sobre um assunto muito interessante, um assunto que muita gente nem pensa a respeito, aliás, é até difícil de pensar a respeito, que é bioluminescência. Exatamente. Ou seja, as luzes emitidas pelos seres vivos. Exatamente. Eu não vou nem tentar explicar, eu vou pedir logo para o professor começar a explicar para a gente qual o foco, qual foi o foco dessa palestra, né? E o que é finalmente bioluminescência. Bom, muito boa tarde a todos, é um prazer poder estar aqui com vocês. Bom, o foco da palestra, né, falar sobre esse assunto que muita pouca gente até se assusta um pouco, né, com esse nome, né, bioluminescência, mas para poder simplificar é a emissão de luz pelos seres vivos, né. Vamos pensar, por exemplo, naqueles peixes que vivem bem na profundeza dos mares, né, que não tem luz nenhuma lá. E aí você tem aqueles peixes que emitem a luz própria e também, por exemplo, os vagalumes que produzem também a sua própria luz, né. E eu vou falar um pouco sobre a reação para poder fazer essa emissão de luz. É uma reação que é chamada de quimiluminescente, ou seja, existem dois compostos químicos que quando se misturam, eles emitem a luz. E vou falar um pouco também sobre a estrutura, né, por exemplo, do vagalume, onde vou demonstrar as células que produzem esses reagentes, as câmaras de reações que acontecem isso, como o abdômen dele é preparado para poder emitir a luz para fora também, né, do corpo dele. Quando você falou a respeito dos peixes lá que habitam o fundo do mar, eu pensei imediatamente naquela animação que tem o peixe que vai comer o Nemo lá e que tem uma luzinha. Exatamente. É esse bichinho aí mesmo, né? Isso, exatamente. Esse peixe, inclusive, eu vou falar sobre ele também. Ele é um peixe muito interessante porque ele tem, né, aquela antena, né, que faz uma espécie de luz ali, que é uma reação, né, de bioluminescência, e ela atrai ali as presas para essa luz. E quando a presa chega para poder ver o que é aquela luz, ele consegue abocanhar. Pois é, e onde é que entra em tudo isso a teoria do design inteligente? A teoria do design inteligente eu vou demonstrar através da perfeição da produção desses reagentes, porque isso é uma reação química altamente complexa, não é uma reação química fácil de ser gerada, inclusive é uma reação química também rara. Se acontecer, você precisa de reagentes altamente específicos que, quando entram em contato um com o outro, geram essa emissão de luz, que é uma emissão perfeita. Ao mesmo tempo, eu vou mostrar todo o design do corpo desses animais, o qual é
totalmente preparado, com características específicas para acontecer essas reações, produzirem os reagentes e ao mesmo tempo não ter falhas de processo, pelo contrário, terem eficiências extremamente altas, ou seja, um método de você fazer, né, emitir luz que não esquenta. Né? Você pega uma luz, quando você vai trocar uma lâmpada, por exemplo, né, a lâmpada está quente, ela queima a sua mão, né? Principalmente aquelas lâmpadas incandescentes. A reação de bioluminescência, ela não gera calor, a eficiência dela é toda na parte de luz. Se ela gerasse calor, você destruiria toda a parte interna do animal, né, do inseto. E aí, quando a gente pensa nisso, como é que como seria explicar isso pela teoria da evolução e como é que a teoria do design inteligente explica isso de uma maneira muito mais eficiente? Através de todas essas características que eu vou estar apontando, né, na palestra, a gente vai aplicar a questão da complexidade irredutível, mas eu vou focar muito também o que é chamado de ante-evidência. O que seria isso? Foi necessário que questões e características da estrutura corpórea desses animais ou desses insetos fossem previamente já analisadas para que evitassem erros futuros. Ou seja, é uma característica tão complexa, mas tão complexa, com questões tão exatas e perfeitas, que aquilo seria impossível de acontecer de uma maneira evolutiva, por exemplo, através de processos com muito tempo. Se você não teria como acontecer ao acaso. Por acaso. Foi necessário que um grande engenheiro, uma inteligência que entendesse muito de química, de física, fosse lá e planejasse do jeito que era. Tinha que ter vindo pronto, porque senão não funcionaria, e se não fosse daquela forma, não poderia, aquela estrutura não existiria. Entendi. Você falou de algumas questões que são fundamentais para que tudo isso funcione com perfeição e que são questões muito complexas. Dá um exemplo para a gente de um desses pontos que precisa funcionar perfeitamente e que por isso tem que ter sido pensado por um designer inteligente. Exatamente a questão da produção desses reagentes. Você tem células, locais específicos, vamos usar o exemplo, por exemplo, né, do vagalume. Você tem células específicas para poder fazer a produção desses reagentes. Essas células, elas têm como se fossem câmaras onde acontecem as reações, e a reação em si, que eu que sou da área da química, que eu acho maravilhoso quando eu olho para uma reação dessa, é que para você poder parar para pensar, a reação de geração de luz, ela iria simplesmente acabar. Mas ela não simplesmente acaba. Na química, ela tem uma setinha que volta, a qual faz com que a reação ela ocorra novamente. Ao mesmo tempo, não bastaria somente a produção dos reagentes para poder fazer aquilo acontecer. Além dessa reação ela ser perfeita para poder reocorrer, o vagalume ele ainda tem, por exemplo, o controle de produção, ou seja, ele escolhe a hora que ele pisca e a hora que ele não pisca. E ele utiliza isso para poder se comunicar. É como se fosse um código Morse, né? Aquele SOS com o qual você pisca as luzes, né? E se comunica daquela forma. É quase aquilo. Eles se comunicam através, né, dos piscares de luz, eles identificam as espécies, diferenciam uma espécie da outra. Então tem toda uma questão bem complexa e bem maravilhosa por trás da reação química e da estrutura ali dessas células, que são as células responsáveis por produzir esses reagentes. É uma complexidade muito grande e que a gente no dia a dia, a gente não presta tanta atenção quando a gente vê um vagalume piscando, por exemplo, né? E a gente não pensa na grandeza e na complexidade química que é necessário para isso. Exatamente. Né, e aí, eu queria que o senhor falasse um pouco também a respeito da teoria do design inteligente, como essa forma de explicar essas e tantas outras complexidades que a gente vê todos os dias na natureza, né? A teoria do design inteligente, ela realmente é suficiente para explicar isso? Sim, sem dúvida. A teoria do design inteligente, ela se baseia em evidências, ou seja, nós analisamos a parte da natureza, né?
e das diversas áreas da ciência, ou seja, não somente da química, mas da matemática, da física, da biologia, da bioquímica. E através dessas evidências que nós enxergamos no universo e na vida, nós vamos tirando essas conclusões para ver se elas apontam para algo ocasional, um acaso, uma sorte, ou se elas apontam para uma complexidade o qual foi necessário um criador. E é exatamente isso que nós analisamos através, né, dos pilares que seriam, por exemplo, complexidade irredutível, né, do sistema, as informações como, por exemplo, né, código genético ali que nós temos no DNA, né, que é código puro. E se a gente for parar para pensar, todos os tipos de códigos que já foram inventados até hoje, por exemplo, código Morse, código ASCII, todos eles foi necessário um programador. Foi alguém que foi lá e deu as ordens para aquilo ser daquele jeito. E o DNA é a mesma coisa. Ele é um código. E quem que foi o programador? O programador, na minha opinião do Daniel, foi o Deus bíblico. Né? Então nós analisamos também a questão do ajuste fino, né, que são constantes universais, né, as quais regem o universo. É a vida que, se você alterar qualquer número depois da vírgula, seja o menor que for, você já não tem a vida que existe, você já não tem química que existe, tudo que você vê ao seu redor nem existiria, não seria diferente, ele não existiria realmente, entende? Então nós temos todas essas questões as quais nós nos baseamos para poder analisar todo o universo e a vida ao nosso redor e dizer se aquilo aponta para uma aleatoriedade ou se aponta para uma criação. Ou seja, precisamos estudar cada vez mais, então, tanto a teoria do design inteligente, para que a gente possa também chegar a essas mesmas conclusões, né, e conhecer mais a respeito de tudo aquilo que já foi estudado, né, professora? A gente precisa se informar mais, na verdade. Acho que talvez falte esse ponto para a sociedade, para nós todos, né, a gente pode dizer. Exatamente, é algo que é necessário, né, a gente buscar esse conhecimento, buscar essas informações. Muitas vezes aquela primeira falácia que nos é dita, nós acreditamos, né, e não questionamos, mas é muito importante que realmente possamos questionar todas essas coisas, que possamos analisar elas, estudar. Você olhar para uma árvore é algo que você vê tanto ao seu redor, mas você nunca imagina o quão importante ela é para a vida, para o sustento da vida, ou seja, o processo de fotossíntese, que ele purifica o ar atmosférico, produz oxigênio em forma de gás livre, que é o que nós respiramos, né? Então, a partir desse momento que você passa a olhar para tudo ao seu redor, com esse ponto de vista de como será que isso funciona? Né? E aí você passa a ver que realmente aquilo ali tem uma função, foi feito daquela forma, e que não é porque eu estou falando, ou todos esses palestrantes estão falando, é porque quando você analisa a ciência sem rotular ela, sem falar, sem sem você partir de pressuposto algum, sem você estar tendencioso a qualquer um dos lados, você vai analisar as evidências e ver para onde elas vão apontar, você vê que as próprias leis científicas, elas apontam para um Criador. E isso é algo que eu acho que cada um de nós, né, nas suas determinadas áreas de estudo, tentamos demonstrar para o público, e eu acho que cada pessoa deveria ter isso dentro dela também, de querer buscar esse conhecimento, essas informações, para elas chegarem às suas próprias conclusões de que realmente todas as coisas ao nosso redor foram criadas. E não, você não foi um acaso, você não foi um acidente, você foi criado. Coisa boa. Daniel, obrigado pela sua participação com a gente aqui, pelo seu tempo em nos atender. Eu que agradeço. Ótima conversa. Até a próxima. Obrigado. Até. Muito bacana, né? Lembrando que você pode ver e rever todas essas entrevistas aqui no nosso canal, no IP Pinheiros. E, é claro, você podendo acompanhar também todas as palestras, né, desse encontro da Sociedade Brasileira de Design Inteligente no nosso Fé e Ciência. Toda semana com o professor Marcos Eberlin, você tem uma palestra na íntegra para você poder acompanhar. Então fica o convite para que você acompanhe o Fé e Ciência, essa nova temporada do Fé e Ciência, falando sobre a teoria do design inteligente. Você também pode ver os programas que já foram para o ar aqui no nosso canal, combinado? E a Editora Ezion tem mais um lançamento muito especial para você, é o estudo panorâmico e cronológico da Bíblia Sagrada. É um livro que você precisa ter, um livro que você precisa estudar, vale muito a pena, com toda certeza. Confira. O estudo panorâmico e cronológico do presbítero emérito Gerson Lopes Fonteles traz uma visão completa de cada livro das Escrituras.
A obra apresenta a época em que ele foi escrito, a autoria, motivo e linguagem central do livro. Além de curiosidades sobre a geografia bíblica, as principais cenas históricas contidas nele e notações conclusivas sobre a mensagem central. O estudo lançado pela editora Ezion também inclui os livros apócrifos introduzidos na Bíblia Católica pelo Concílio de Trento e que não são integrantes do cânon. Diferente da Bíblia comum, esse livro está organizado cronologicamente para facilitar o melhor entendimento dos fatos narrados, permitindo ao leitor mais fácil compreensão dos planos de Deus e das ações do Espírito Santo, que inspiram todos os autores bíblicos. Como consequência, o leitor é conduzido à construção ou aumento da fé em Deus e seu Filho, Jesus Cristo. Compre já o seu pelo site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bacana, né? Então entre agora no site www.editorezion.com.br. Você vai encontrar esse livro, vai encontrar muitos outros lançamentos da nossa livraria e editora Ezion. Tem combos especiais para vocês. O Dia dos Pais foi ontem, né? Se por acaso você ainda não deu o presente do seu pai, deixou passar em branco, dá tempo de você se redimir. Entra lá no site da livraria e editora Ezion, tem combos especiais para os papais, tem bíblias em oferta, enfim, tem muita coisa boa para você na nossa livraria e editora Ezion. Lembrando que quando você compra na Ezion, você está participando diretamente da obra missionária. Afinal de contas, todo o lucro da editora Ezion vai para os muitos projetos desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então a gente conta com você, www.editorezion.com.br, literatura cristã de qualidade, conteúdo de primeira e você ainda ajuda na obra missionária. Só coisa boa, né? E agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele vai contar pra gente a história de um sobrevivente de Auschwitz. Desde os tempos de Ramã, no livro de Esther na Bíblia, a rotina de vida dos judeus tem sido inquisição, crueldade, traições, expulsões rotineiras de seus países de nascimento, como foram no Brasil, expulsos juntos com os holandeses. O antissemitismo, infelizmente, está vivo até mesmo nos dias de hoje. Recentemente eu estive visitando o campo de concentração de Auschwitz, Treblinka, Birkenau e Majdanek, com Irving Rose, uma prova viva de que toda esta história dolorosa não foi capaz de destruir o espírito para viver de uma vida justa. Irving é um sobrevivente de Auschwitz. Ele nasceu na antiga Tchecoslováquia, mas em 1939, com a ocupação pela Alemanha, a vida de Irving mudou drasticamente. Um dia, quando chega na escola, ele encontra a seguinte placa: judeus e cachorros são proibidos de entrar. As restrições contra os judeus vão aumentando e um primo seu se suicida. Quando uma lei proibindo que qualquer judeu possa ser dono do seu próprio negócio, seus pais perdem o sustento e os 11 membros da família fogem para a Hungria pensando que ainda estariam seguras. A situação muda também na Hungria e eles fogem para as florestas. Depois de um tempo, são capturados e enviados para um gueto judaico. De lá, em vagões de gado, eles são enviados para Auschwitz. Em Auschwitz, Irving perde toda a família na câmara de gás. A sua dieta em Auschwitz consistia de um café preto pela manhã, uma xícara de sopa à tarde e um pedaço de pão à noite. É uma história de vida que merece reverência. O Holocausto foi o ato mais horrível da depravação humana do século XX e um dos mais perversos de toda a história. E sua memória dolorosa é um lembrete gritante de que o mal floresce quando não é confrontado por bons homens e mulheres. Andar por esses campos de extermínio em massa é pisar em milhares de cinzas de pais, mães, crianças, velhos. É entrar no maior cemitério de judeus do mundo. Não há palavras para descrever este encontro com a brutalidade destes lugares, mas o triste é que a memória deste fato horrível da história está desaparecendo rapidamente com os últimos membros sobreviventes das gerações que foram testemunhas oculares
desse assassinato em massa de 6 milhões de judeus por Hitler. Uma pesquisa feita recentemente nos Estados Unidos e no Canadá descobriu que mais da metade dos jovens não conseguem nomear um único campo de concentração e 2/3 desses millennials não reconhecem o nome de Auschwitz. Essa falta de educação sobre o Holocausto nas atuais e futuras gerações é chocante. É uma ignorância perigosa. É preciso ensinar vigorosamente o que se passou nestes campos para que isto não se repita. O antídoto mais poderoso para uma mentira é alguém que pode dizer com confiança: eu vi a verdade com os meus próprios olhos. É como Irving reforça: lembre-se e não se esqueça. Eu saí daqueles campos com esta mensagem gravada em minha memória. Você sai mudado, transformado e tocado pelas lições desta desumanidade sem fim. Melhor é relembrar um poema encontrado em Auschwitz, anônimo, como grande parte das milhares de vidas que lá pereceram. Diz assim o poema: hoje não. Amanhã eu fico triste. Amanhã. Hoje não. Hoje eu fico alegre. E todos os dias, por mais amargos que eles sejam, eu digo: amanhã eu fico triste. Hoje não. Que bela lição, né? Sempre vale a pena a gente ficar atento a esses exemplos e trazer esses exemplos para a nossa vida também. Agora é hora de previsão do tempo. A Raquel dos Santos está aqui com a gente já nos estúdios do Notícias do Bem, nessa segundona. Estamos de volta, Raquel! Boa tarde, depois querido. de uma semana aí cuidando de outras tantas coisas. Sim. Não estava de férias, hein? As minhas férias ainda não começaram. Quero deixar isso claro. Ainda. Mas a gente ficou afastada. A Dani estava com você aqui, né? Deu tudo certo. Foi ótimo. Tranquilo. Vamos lá, então. Sul e Sudeste. Daqui a pouco a gente vai interagir com o pessoal. Vamos começar com a previsão. Querido. Vamos lá. Os ventos que sopram do mar provocam chuva isolada em algumas áreas na região sudeste nesta terça-feira. Ao longo do dia, o sol aparece e as temperaturas voltam a subir gradativamente. Já no sul, uma nova frente fria se aproxima, causando nebulosidade e chuva em algumas áreas. Por lá, as temperaturas seguem mais baixas. Aqui em São Paulo, vai ter sol com algumas nuvens, sempre aqui. Mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, vai ter sol, noite com mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Araucária, no Paraná, durante o dia, períodos isolados com chuva a qualquer hora. Mínima de 16 e máxima de 20 graus. Muito bem, Raquel. E parece que o inverno realmente não vai mais dar as caras por aqui. Não, a gente teve uns diazinhos frios aí na semana passada. A frente fria se afastou daqui, mas vem chegando uma nova lá pelo sul, que por lá as temperaturas ainda continuam mais baixas. Mas aqui, por enquanto, então, a gente vai ficar com temperaturas mais agradáveis, pelo menos ao longo do dia, né? De madrugada ainda tá frio, a gente tá vendo. Estão subindo gradativamente ao longo da semana. Boa, vamos interagir? O que você ia falar, hein? Que você falou assim, querino. E aí? Era isso, essa observação que eu ia fazer da frente fria, que se afasta daqui, mas vem uma nova. A gente vai de frente fria em frente fria, né? Tudo bem. A gente vai pulando as frentes frias, né? Isso. Não é verdade? Vamos lá para a interação, então. Vamos ver quem está com a gente nesta segunda-feira. Marli Batista deixou aqui sua participação. A Delva está nos dando boa tarde. Aparecida Parra está dando bem-vindo ao seu retorno, né? Obrigado. Isso aí. E lá em São Bernardo do Campo, 24 graus, ensolarado, calor. Sempre bem próximo da gente aqui. Bacana. Esse retorno, na verdade, para apresentação, né? Porque eu estava aqui a semana inteira trabalhando. Sim. Vocês só não estavam me vendo, só nas mas telinhas. Eu estava aqui. Reverendo Marco Severo, conectado Rádio Rumo ao Sertão. Um abraço, reverendo. Vilmar Hugo também, dando boa tarde. Equipe do bem. Obrigado. E... tem mais aí? Sim, a Delva Uruará, no Pará, disse que está precisando de chuva por lá, viu? Ainda não chegou. Em Uruará. Isso. E, por enquanto, ainda dá tempo de encaminhar sua mensagem aqui pra gente. Como é que tá o tempo aí na sua região? Eu volto já já. Muito bem, a Raquel volta daqui a pouquinho, então, com Centro-Oeste, Norte e Nordeste, mais interatividade. Então, você que está acompanhando Notícias do Bem, deixe o seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, enfim. Use esse espaço, né, para contar a respeito da sua semana. Interaja com a gente gosta muito de interagir com o nosso web telespectador. Sim. Até já, Raquel. Até já. Até já, pois é. E a gente continua com o nosso Notícias do Bem, ao vivo, aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. Lembrando que o nosso encontro é sempre ao vivo, às 11h45 da manhã. E a gente tem horário alternativo
às 18h45. E sabe quem está trabalhando muito nesse ano? A nossa Junta Missionária de Pinheiros. Confira um pouco do que já foi realizado e os planos para esse 2022. A Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da IPP. E trabalho é a palavra de ordem. Neste ano, já são 105 projetos de plantação e revitalização de igrejas em andamento. 135 missionários entre nacionais e transculturais. 12 construções sendo realizadas. 85 poços artesianos já arrecadados com alvo de 100 até dezembro. 31 mil cestas básicas arrecadadas com alvo de 60 mil até dezembro. 5 igrejas organizadas com alvo de mais 5 até dezembro. Além disso, o EAD Pinheiros tem novos cursos. O projeto Resgate vem acontecendo na Cracolândia. E vários avanços missionários estão sendo realizados pelo país. Nosso investimento previsto até dezembro é de 16 milhões de reais. Nossa gratidão a todos os obreiros, parceiros e investidores. Ore pela JMP, divulgue e oferte. Faça uma doação especial para a obra neste mês de missões. Junta Missionária de Pinheiros. Juntos pela expansão missionária no Brasil e no mundo. Muito bacana, né? E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço. Você já sabe, o seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e a precisão alemã garantem customização única. Então, se você quer tudo isso na sua casa, é muito fácil. Entre em contato com os especialistas da Finger e solicite agora o seu orçamento. Daqui a pouco eu passo os contatos para você, porque antes você vai conferir todos os detalhes que a Finger tem preparado para você. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Com certeza. Acesse aí então fingermorumbi.com.br. Tem um Instagram para você se apaixonar pelos espaços, conhecer todas as opções, @fingermorumbi. E tem o WhatsApp também, é claro, para você entrar em contato agora, 11 99018 7891. Vou repetir para você, 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Notícias do Bem vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta e você vai ver que a Sociedade Bíblica do Brasil promoveu mais um fórum de ciências bíblicas. E ainda, você vai conhecer o projeto Bereanos em Atlanta, que vai plantar igrejas nos Estados Unidos. O foco é formar discípulos de Jesus através do ensino e do testemunho do Evangelho. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse tema é o pastor da Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia, Johnny Teles. Você pode interagir com a gente, deixa a sua mensagem pelo chat do nosso canal, fique à vontade, a gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é rápido, daqui a pouco a gente vai estar de volta com muito mais para você. Até já! Meu nome é Mirella Zaccanini, sou a criadora do espetáculo musical de Gênesis Apocalipse.
Sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e, em parceria com a IPP-TV, a Editora Ezion e o Estúdio da Bela Vista, estamos fundando a Academia Cristã de Artes. Vamos propagar o Evangelho de Cristo através do teatro, do cinema, da televisão, da música e muitas outras formas. A arte foi criada por Deus e, através dessa ferramenta tão rica e bela, o nome do nosso Senhor deve ser glorificado. Se o seu chamado está na arte, o seu lugar é aqui. Entre no nosso site emisaca.com.br. As turmas já estão abertas para o curso preparatório de atuação. As aulas começam 1º de setembro e em dezembro teremos as audições. Membros de todas as igrejas têm desconto especial e se trouxer um amigo não crente, o desconto dobra. Venha fazer parte deste grande espetáculo. Vamos juntos levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Não limite o nosso Deus. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informação de qualidade que enchem o nosso coração de esperança e muita prestação de serviços. Horário alternativo de segunda a sexta, às 6h45 da tarde e no sábado, às 8h15 da noite. Notícias do Bem. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta às 8 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para os nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, às 7 horas, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Horário alternativo de segunda a sexta, às 5h30 da tarde. Pinheirinhos TV, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com o Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola, IPP-TV, a sua TV missionária. Toda quinta-feira às 9h30 da noite, o reverendo Nilson Júnior traz para você as lições da sã doutrina. É tempo de crescer em conhecimento de Deus. Aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas. Horário alternativo aos domingos às 10 da noite. Sã doutrina, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem, ao vivo para você na IPP-TV. Que bom que você continua com a gente, né? Lembrando que o nosso encontro sempre ao vivo, 11h45 da manhã, de segunda a sexta-feira. A gente tem horário alternativo às 18h45. Se você não puder acompanhar a gente ao vivo, não tem problema. Às 18h45 você fica por dentro de todas as notícias que fazem parte da sua vida. E aqui a gente fala de tudo, né? Você já sabe disso. A gente fala de economia, fala de saúde, fala de agronegócio, fala de ciência e tecnologia, enfim, mas só notícia boa, só coisa boa, muita prestação de serviço também para você, todos os dias aqui na nossa IPP-TV, para você ficar bem informado, para você ficar informado com notícias que valem a pena, com notícias que acrescentam, notícias que somam na nossa vida, não é verdade? Então vamos seguir aqui. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
lançou o Anuário do Petróleo no Rio 2022. O documento reúne informações que pautam as empresas do setor em suas decisões de investimentos, também na elaboração de planos de negócios no estado e no país. Rio de Janeiro, o maior estado produtor do Brasil, continua sendo o local que atrai mais a atenção dos investidores de petróleo. A análise dos dados do primeiro semestre revela que ele foi o único que teve aumento significativo de produção. No Brasil, o crescimento médio foi de 1,5%. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente, hein? Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você precisa remodelar o lugar onde você trabalha, onde você mora, onde você desenvolve coisas novas, não importa. A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente. Quer saber como? Numa loja pertinho da sua casa ou aqui no site www.qualivinil.com.br. Você já sabe, inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. E a gente segue com o nosso Notícias do Bem aqui. Agora eu quero fazer um pedido muito especial para você que está acompanhando a nossa programação. A gente vai colocar aqui o nosso contador de inscritos. Coloca aí para a gente, Gustavo. Vamos ver como é que está o nosso contador. Lembrando que a gente está na nossa campanha rumo a 1,5 milhão de inscritos no YouTube. A gente está buscando essa meta até o final do ano e a gente precisa de você. Então, se você está acompanhando a nossa programação, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, faça agora a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações e o mais importante de tudo, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos da igreja, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Manda o nosso link, fala, olha, aqui tem conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia, aqui tem toda a programação de cultos e eventos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você não pode deixar de assinar esse canal, ajude a gente a ser cada vez mais relevante nesse grande campo missionário que é a internet. A Raquel dos Santos continua com a gente aqui nos estúdios do Notícias do Bem. A Raquel já é inscrita no nosso canal, né, Raquel? Sim. Acho bom, né, inclusive? Todas as minhas contas de e-mail, que são 4. Tem várias contas, a pessoa tem várias contas de e-mail, né? Eu só tenho uma. Não, mentira. Tenho 2, porque tem uma profissional e uma pessoal, né? Uhum. Tem que ter 2. Mas então, para quem ainda não é inscrito, é hora de fazer a inscrição, mas agora é hora de Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Vamos lá? Vamos lá. Vamos para a previsão. Terça-feira e o tempo segue firme e seco na região Centro-Oeste. Faz calor e não tem expectativa para chuva. Já no Nordeste tem previsão de chuva principalmente nas áreas litorâneas. No interior da região, o tempo segue firme. Em Brasília, no Distrito Federal, vai ter sol com algumas nuvens, por lá não chove. As temperaturas variam entre 15 e 30 graus. Já na região norte, Redenção, no Pará, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, à noite o tempo fica aberto. Mínima de 18 e máxima de 35 graus. Em Teresina, Piauí, vai ter sol com algumas nuvens, por lá também não chove. Mínima de 20 e máxima de 36 graus. Muito bem, Raquel. Tempo passado a limpo para todo o Brasil, né? Para todas as regiões do Brasil aí. E por lá as temperaturas continuam... sempre em alta. No Piauí é sempre quente também. É outra região, aquela parte de cima do Brasil é sempre muito mais quente, né? Tem interatividade? Como é que a gente tá? O pessoal parece que tá meio desanimado nessa semana. Hoje a gente tá aquecendo ainda. Acordando, vamos embora, né, pessoal? Começou a semana aí. Olha só, a Daniela Costa deu boa tarde pra gente. E a Márcia também está dando boa tarde, queridos. Em Florianópolis está quentinho hoje. Temperatura agora 23 graus. Quentinho, gostoso. Boa. Tá um pouco mais frio que aqui, inclusive, né? Mas tá gostoso. Sim. Mas essa semana passada teve bem mais frio, né? Então deu uma melhorada. É verdade. É isso aí? É isso aí, tem mais? Querido. Não, é isso aí, né? Isso aí. Então vamos lá, amanhã você volta então com mais interatividade e volta com mais previsão do tempo. Até amanhã, Raquel. Até amanhã. Até amanhã. A Raquel dos Santos volta amanhã aqui no nosso Notícias do Bem. E a gente segue de notícia. A Sociedade Bíblica do Brasil promoveu mais um Fórum de Ciências Bíblicas. Dessa vez o tema foi a Bíblia, o Livro da Paz. Muito estudo e palestras, é claro, fizeram parte da programação. Confira então na reportagem especial que o Notícias do Bem preparou para você. Foram 2 dias de evento em Barueri, na Grande São Paulo. O objetivo do fórum foi estudar a Bíblia como livro que promove a verdadeira paz. Esse evento é muito importante porque ele não é uma pregação, ele traz uma reflexão sobre a importância da Bíblia no mundo atual. Então, com temas atuais. Eu acho que é muito importante para o nosso mundo o que está se passando aqui nesse fórum.
As palestras foram voltadas para temáticas da paz em diferentes aspectos, como bíblico, familiar, acadêmico e dos dias atuais. E se eu quero escutar uma boa notícia, eu escuto Rádio Bíblia. Dezenas de líderes, pastores, evangelistas, missionários de denominações evangélicas, como presbiterianos, batistas, assembleianos, entre outras, participaram do 18º Fórum de Ciências Bíblicas da SBB, todos com a mesma intenção de buscar a paz descrita nas Escrituras. Aqui nós recebemos várias denominações, as principais, a gente já identificou, eu falo isso porque a gente encaminhou o convite, e nós temos as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, também as tradicionais presbiteriana, Igreja Batista, as comunidades novas aí, Igreja Presbiteriana, Igreja Cristã da Luz e outras comunidades. Porque o Fórum de Ciências Bíblicas, ele tem a ver com a Bíblia. E a igreja ama a Bíblia, compartilha a Bíblia, então as igrejas são bem-vindas. E o Fórum a gente vê esse colorido com as igrejas aí brasileiras representadas nessa região de São Paulo. Cada participante aprendeu mais sobre o tema com as palestras. Maravilhoso, espetacular. Por quê? Muitas informações em todos os aspectos de evangelização. E hoje nós estamos ouvindo sobre paz. É uma frase que o pastor Paulo Teixeira falou: não existe paz sem estar vinculado à palavra de Deus, a Bíblia que transforma. Achando uma bênção, né, que nos acrescenta. E o que me chamou mais a atenção foi a respeito da tradução. E traduzir a Bíblia para o mudo, para o surdo, em Libras, né? E, na verdade, quando a gente não tem alguém, né, com essa, vamos colocar, com essa deficiência, a gente talvez não dá o devido valor ou importância. E eu pude ver o quanto que é importante, e se eu pudesse, eu aderia à minha igreja, porque por certo lá tem alguma família que necessita, né, dessa informação, ou até mesmo de alguém para ganhar esse seu ente querido e passar a servir a Deus. E neste ano, a Sociedade Bíblica do Brasil está com uma campanha de distribuição de 1 milhão de Novos Testamentos, como sementes da paz. Esse ano nós estamos celebrando o Dia da Bíblia com esse tema. A Bíblia é o livro da paz, e nós queremos distribuir 1 milhão de sementes da paz. Nós estamos imprimindo 1 milhão de Novos Testamentos e convidando a igreja brasileira a distribuir esses Novos Testamentos no nosso país. Esse ano é um solo preparado, arado, para nós lançarmos essa semente de paz. Um ano de eleição, onde os ânimos nas famílias, nas casas, nos grupos de WhatsApp estarão acirrados, nós precisamos lançar sementes de paz. Um ano de Copa do Mundo, de competição, um ano de muitos conflitos. Então, nós queremos convidar a igreja brasileira a participar, distribuindo esse 1 milhão de sementes da paz. Muito bacana, né? Aliás, daqui a pouco, nas próximas edições aqui do nosso Notícias do Bem, você vai conhecer o Museu da Bíblia lá da Sociedade Bíblica Brasileira. O Matheus fez uma reportagem muito especial, a gente vai mostrar para você. Mas agora, a gente tem um recado muito especial aqui no Notícias do Bem. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também aos dos homens? Pois é por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor de todo o mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais, acesse www.contabilribeiro.com.br. Está na tela para você, www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Aliás, um grande abraço para o nosso irmão Felipe, para todo o pessoal, toda a equipe da Contábil Ribeiro, acompanhando aqui o nosso Notícias do Bem. E a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para você conhecer o projeto Bereanos em Atlanta, que vai plantar igrejas nos Estados Unidos. O foco é formar discípulos de Jesus, através do ensino e do testemunho do Evangelho. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse tema com a gente é o pastor da Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia, pastor Johnny Teles. Você pode interagir com a gente, deixa aí a sua mensagem, faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. Dá tempo de você participar, viu? Fique à vontade, a gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para mais um rápido intervalo e eu estou esperando você aqui na volta. Até já!
Meu querido irmão, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu estou passando por aqui para falar de uma campanha que foi aprovada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cujo propósito é mobilizar a igreja para a prática da oração. Nós somos conhecidos como uma igreja missionária, mas nós queremos também criar uma cultura de ser uma igreja de oração. Isso revela a nossa total dependência de Deus, isso também nos humilha, isso também promove a glória de Deus. Então, eu quero desafiar a liderança, eu quero convocar todos os líderes de ministérios para que se envolvam nessa força-tarefa de colocar a igreja para orar. Então nós temos os cultos agora, todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Nós temos um culto online nesse mesmo horário. Nós temos os cultos da semana, nós temos os grupos de pastoreio e nós temos também os cultos dominicais. Em todos esses cultos, essas reuniões, nós queremos o envolvimento da igreja para a oração coletiva, tá certo? Eu quero convocar toda a igreja, toda a liderança para se mobilizar, para a gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que cumpre a missão na total dependência de Deus, tá bom? Ore por isso, ore por nós, contamos com seu apoio. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Meu nome é Mirella Zaccanini, sou a criadora do espetáculo musical de Gênesis Apocalipse. Sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e, em parceria com a IPP-TV, a Editora Ezion e o Estúdio da Bela Vista, estamos fundando a Academia Cristã de Artes. Vamos propagar o Evangelho de Cristo através do teatro, do cinema, da televisão, da música e muitas outras formas. A arte foi criada por Deus e, através dessa ferramenta tão rica e bela, o nome do nosso Senhor deve ser glorificado. Se o seu chamado está na arte, o seu lugar é aqui. Entre no nosso site mzaca.com.br. As turmas já estão abertas para o curso preparatório de atuação. As aulas começam 1º de setembro e em dezembro teremos as audições. Membros de todas as igrejas têm desconto especial e se trouxer um amigo não crente, o desconto dobra. Venha fazer parte deste grande espetáculo. Vamos juntos levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Não limite o nosso Deus. Estamos de volta ao último bloco do nosso Notícias do Bem desta segunda-feira, dia 15 de agosto. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV e a gente continua com informação, né? O projeto Bereanos em Atlanta tem como objetivo plantar igrejas naquela cidade norte-americana e é ligado à Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia, Triângulo Mineiro. O foco é formar discípulos de Cristo através do ensino e do testemunho do Evangelho. Mas quem está com a gente ao vivo para participar do Notícias do Bem, para falar sobre esse trabalho, é o pastor da Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia, Johnny Teles. Pastor, seja bem-vindo ao nosso Notícias do Bem, prazer em recebê-lo aqui. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Estou ouvindo bem, o prazer é meu. Muito bom estar com vocês aqui. Pô, prazer recebê-lo. Pastor, eu queria que o senhor começasse contando pra gente então um pouco da história, né? Bereanos em Atlanta, como é que surgiu esse projeto, há quanto tempo ele está sendo desenvolvido? Então, nós
começamos a pensar há alguns anos sobre os Estados Unidos. Um casal de amigos lá, que nós pastoreamos durante um tempo, quando eu fui pastor no Mato Grosso, e eles estão lá hoje. E eles estavam me falando sobre a dificuldade lá do trabalho presbiteriano, porque as igrejas que existem são americanas e muitos presbiterianos não têm se adequado, né, ao trabalho americano, e às vezes ficam se sentindo meio deslocados. E aí eles viram, me perguntaram de uma possibilidade da gente poder estar junto lá, e eu falei, olha, eu não sei como é que conseguiria isso, um visto e tal, as dificuldades de manutenção e etc. E a gente foi atrás de alguma documentação, eles acreditavam que por causa das minhas habilidades eu conseguiria um visto de permanência, e eu então busquei esse visto e realmente consegui esse visto, né? Um green card para pessoas profissionais capacitados de interesse para os Estados Unidos. Então eu consegui esse green card para mim e para minha família. Então começou a elaborar esse projeto aí de implantação desse trabalho, já basicamente com um pequeno grupo já na cidade. Que bacana, pastor. Agora, é um trabalho para os brasileiros que estão em Atlanta ou é um trabalho para alcançar os norte-americanos também? Sim, inicialmente é um trabalho para os brasileiros, né, que estão aí sem essa possibilidade de contato, de comunhão, de congregação, né? Então, inicialmente é um projeto de discipulado para que esse grupo possa aí alcançar outros brasileiros também não evangelizados e futuramente, é claro, tentar alcançar também o grupo americano, que certamente é um grupo mais difícil, né, de ser alcançado. Mas o projeto inicialmente é trabalhar com esses brasileiros, e aí futuramente, quando nós tivermos com a estrutura maior, né, um discipulado e grupos de comunhão, a gente poder pensar em alcançar outros grupos, né, como os hispânicos também, que são grupos grandes lá. Mas a comunidade brasileira em Atlanta é uma comunidade muito grande e não tem tido ainda apoio ainda dos presbiterianos, né? Alguns trabalhos são mais ligados a outras denominações, mas a igreja presbiteriana reformada, essa igreja ainda não se encontra naquela localidade. O senhor falou da comunidade brasileira nos Estados Unidos, né, em especial em Atlanta, e a gente pode falar da comunidade mineira, que é muito forte, né, muito representativa lá, né? A gente sabe o pessoal lá de Governador Valadares e tal, mas também do Triângulo Mineiro tem muito mineiro lá, né? Sim, os mineiros, né, os goianos também. A gente tem hoje um grupo grande aí de brasileiros nos Estados Unidos, na Europa, e a gente tem visto a necessidade aí de pastores, de obreiros reformados para que sejam plantadas igrejas, né, reformadas, igrejas igrejas históricas, igrejas de fato com a exposição da palavra coerente, adequada, fundamentada nas escrituras. Então esse é o nosso desejo com aquele grupo. Certeza. Bom, e essa fundamentação nas escrituras começa pelo nome, né? Bereanos em Atlanta. Não podia ser um nome mais característico para representar essa fundamentação bíblica, né? Sim, a gente tem visto aí algumas igrejas, mesmo presbiterianas de outras linhas que não a presbiteriana do Brasil, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que não tem muito esse trabalho reformado, bíblico, né? Ou seja, de ensino das escrituras, de fato perceber o que é que a Bíblia diz e o que ela dizia, o que ela diz para nós, não mercadejando o evangelho. Então a gente tem visto uma necessidade grande no mundo inteiro e não temos visto aí igrejas sendo plantadas de fato, igrejas reformadas, boas. O grupo é bem pequeno. Eu tenho um filho que mora na Europa e ele sempre me fala isso, fala que na Europa é uma necessidade muito grande de igrejas que ele já visitou lá e ele não tem visto muita coerência na exposição da palavra, na seriedade, né, em tratar a fé. Então a gente vê que esse é um problema não só do Brasil, mas é um problema que já está no mundo inteiro. E aí nós temos, e o nosso desejo é ir à busca dessas pessoas, né, interessadas em descobrir a palavra, em conhecer a Deus de fato, e não fazer trocas com Deus,
mas conhecer a Deus, crescer no conhecimento de Deus, né? Levar outros ao conhecimento de Deus. Então esse é o nosso desejo. Bacana, pastor, você falou que o trabalho começa, ou começou já, né, com pequenos grupos, né, com grupos familiares, visando a plantação de uma igreja. Queria que o senhor contasse para a gente como é que está sendo desenvolvido o trabalho agora. O senhor está no Brasil, né, nesse momento? Não estamos falando em Atlanta, o senhor está em Uberlândia, é isso? Não, isso, nós estamos de Uberlândia. Eu ainda estou trabalhando aqui na Central até o final do ano, né, acredito, nós estamos aí para essa documentação na Embaixada no Rio de Janeiro, e possivelmente em janeiro ou fevereiro do próximo ano a gente já está se dirigindo para lá. O projeto, então, nós temos um casal lá, uma família, que já está ali com um grupo de comunhão na sua casa, apesar das dificuldades, etc., eles já estão com um grupo ali, e a gente vai, então, ser recebido por esse casal, conhecer essa primeira comunidade e depois prosseguir, né, com o treinamento e etc. Mas uma das coisas que nós estamos com um projeto é tentar alguma igreja, alguma comunidade que possa ceder o local para a gente usar durante a semana para cultos, para brasileiros. Então nós temos lá um contato aqui no Brasil também, lá nos Estados Unidos, com a Perimeter, que é uma igreja muito grande. Então nós queremos, chegando lá, já entrar em contato com eles para ver a possibilidade de usar alguma dependência da igreja durante a semana para começar aí rapidamente esses trabalhos saírem aí de grupos, multiplicarem em grupos e rapidamente já estarem em algum local, né? Então a gente espera conseguir o apoio daquela igreja, tanto de outras igrejas também que nós estamos buscando. Mas o trabalho ainda está bem de semente ainda, né, com poucas famílias se reunindo ali, mas o projeto, eu acredito que ele tem uma chance de desenvolvimento muito rápido aí, em função da quantidade de gente e até o desejo desse grupo de se reunir, de conhecer a Cristo, de conhecer a palavra. Eu acho que tem um projeto de muita chance de crescimento rápido. Muito bom, esperança, portanto, que essas sementes frutifiquem, né, e deem muitos frutos, com toda certeza. Agora, pastor, quais são as principais dificuldades que o senhor tem planejado para esse caminho, que o senhor tem imaginado para esse caminho, e quais são as soluções possíveis? O que o senhor tem planejado para essa a sua ida lá para Atlanta? Bom, o plano é inicialmente ali começar com um trabalho de discipulado mesmo, né, nos grupos de comunhão. Eu trabalhei muito com grupos de comunhão, na história aí. Então, desde a década de 90, que eu já estou ligado à igreja, antes a outras igrejas, eu já trabalhei muito com plantação de grupos familiares, ou seja, essa igreja nos lares. Então, a proposta é inicialmente ver isso, né? Esse trabalho acontecendo. As dificuldades, eu acredito que seja porque a extensão territorial é muito grande ali. As pessoas se locomovem ali, às vezes, mais de uma hora para ir para um lar de uma outra pessoa, né? Então, é uma cidade grande e nós somos poucos ainda, e a dificuldade de chegar num lugar, e os brasileiros trabalham muito também, e às vezes cansados para ir ainda para uma reunião e etc. Então tem toda essa dificuldade aí, que eu acredito que rapidamente a gente sana com a questão do acompanhamento, né, do discipulado, dessa formação de liderança. Eu acredito que são coisas que, multiplicando, estando em 2, 3, 4 lugares na cidade aí, diferentes também, para pegar grupos diferentes, de locais diferentes, e facilitar o acesso a um trabalho, a um grupo de comunhão, eu acho que vai facilitar, né? Então, eu acredito que é um trabalho assim, que as dificuldades são menores, né? São mais fáceis de serem resolvidas, até porque é um grupo de presbiterianos, então nós não vamos ter nenhuma dificuldade, possivelmente doutrinária e etc. Então, a gente está com muita expectativa do desenvolvimento desse trabalho, que para mim também é uma coisa nova, né? Em outro país, embora eu já esteja ligado à Igreja Presbiteriana desde de 98, na ordenação. Sim, a gente tem essas dificuldades culturais e de adaptação e etc., mas eu acredito que são coisas de serem resolvidas, a gente tem se preparado para isso, estudar.
Bacana. Pastor, quem quiser conhecer mais a respeito desse projeto Bereanos em Atlanta, quem quiser entrar em contato, quem quiser colaborar, enfim, como é que a gente faz para saber mais a respeito desse projeto? Então, a gente está começando essa divulgação, até porque a gente espera essa documentação da embaixada, né, para de fato dar esse start aí no mês e começar a fazer esse processo todo de documentação, de saúde que eles exigem, né, da gente. Mas o contato basicamente é pelo WhatsApp nosso, além da Igreja Presbiteriana Central, né, que está ligada à IPB, aqui em Uberlândia. Seja um caminho fácil para você ter acesso, qualquer pessoa ter acesso ao projeto, né, em PDF, para ter uma visão geral do que pode acontecer. Então, o DDD aqui é 34 e o celular é 99221 2221. E também pelo Instagram a gente começou a fazer alguma coisa aí, esboçar alguma coisa no Instagram ligado ao projeto, é exatamente o mesmo nome, Bereanos em Atlanta. Então é só colocar @Bereanos em Atlanta, já vai ter acesso aí a algumas informações e a gente vai postando aí no decorrer desses meses que seguirão os acontecimentos e etc. Tudo que virá no ano seguinte também vai estar ali. Com certeza. Tá aí, a hashtag tá aí, inclusive, né? @Bereanos em Atlanta. O senhor vai quando? Já tá? A passagem tá comprada já? Ainda não. A gente está esperando essa emissão dos Visa Packet, né? Pela embaixada no Rio. A gente tem uma entrevista lá. Então a gente deve sair, se tudo correr corretamente, a gente deve sair de lá com essa documentação e aí sim a gente já corre atrás mas os documentos, tudo está bem já usado, né? É só colocar os animais, embarcá-los e ir, né? Pastor, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Deus abençoe esse projeto. Conte sempre com a gente aqui, viu, na IPP-TV, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para a gente divulgar esse projeto de evangelização lá nos Estados Unidos. Estamos à disposição. Obrigado, eu que agradeço à Igreja de Pinheiros, ao pastor também, a rede, né, de televisão, os canais que vocês têm. Para nós é um prazer e um privilégio poder contar com vocês nesse projeto aí e quem sabe daqui a um ano mostrar aí o que já tem acontecido lá. Amém, se Deus quiser. Obrigado, pastor. Boa semana. Aí o pastor Johnny Teles, da Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, falando a respeito desse projeto Bereanos em Atlanta, finalzinho do seu Notícias do Bem desta segunda-feira. Então a gente encerra por aqui. Amanhã estaremos de volta ao vivo, 11h45 da manhã, com muito mais informações para você. E é claro, eu conto com a sua participação, conto com o seu compartilhamento, conto com a sua presença com a gente aqui, com a sua audiência, tá certo? Lembrando que você pode ver e rever todo o conteúdo do Notícias do Bem e de todos os programas da IPP-TV, quando e onde quiser no canal IPP Play. É aqui mesmo, youtube.com/IPP-Play, acesse lá, tem tudo para você. E aqui também, né, no nosso IP Pinheiros, visite aqui as nossas playlists. A gente tem playlists de pregações, tem playlists dos nossos pastores, enfim, tem playlists dos programas diários, dos programas semanais, aqui mesmo, nesse canal onde você tá, no @IPPinheiros, tá bom? A gente conta com a sua participação amanhã, então. Uma boa segunda para você, boa semana, até amanhã. Tchau!